Olá, me chamo Estela Freitas, sou discente do curso Mestrado Acadêmico em Ensino, do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Venho apresentar para vocês um trabalho fruto da disciplina de Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino, sob orientação do professor Miguel Dias. Nesta oportunidade, eu apresento um plano de aula para a integração de recursos tecnológicos que tem como tema formulários do Google como recurso tecnológico de diagnóstico nos processos de ensino e aprendizagem de química. A proposta é elaborar ou demonstrar como se elabora ou como se gera um questionário online do Google. E esse questionário ele vai atender aos objetivos específicos de cada plano de aula para qual se destina. E então, como usar formulários do Google em sala de aula? Bom, vou demonstrar aqui para vocês que, inicialmente, para se gerar um formulário do Google, é preciso que tenha uma conta de e-mail no Google, que eu já estou aqui conectado com a minha conta, para ter acesso aos aplicativos, que no caso nós iremos usar o aplicativo Drive, no caso aqui, abrindo o Drive. E para criar um novo formulário, no caso, você vem aqui em Novo, mais Formulários do Google e abrirá então um formulário. Esse é o layout de um formulário semi-gerado, que ainda está sem título, está sem descrição, está sem nenhuma pergunta. E é apenas para demonstrar para vocês como é o layout de um formulário semi-gerado. E aqui eu tenho um questionário que eu mesma elaborei. Vamos lá aqui, também no meu Google Drive. Questionário de diagnóstico, elaborado exatamente também por esse questionário online do Google. E foi assim que eu confeccionei, que eu editei este questionário. Bom, esse questionário de diagnóstico, ele teve o objetivo de ser aplicado em turmas de segunda série do ensino médio. Aqui, isto está na minha descrição do questionário, que visa avaliar diagnóstico sobre esse novo conteúdo, no caso, conteúdo de soluções, apresentado em sala de aula e que se discorrerá nas aulas seguintes, né, que é o estudo de soluções. No sentido de preparar a disciplina, eu então solicito a colaboração do aluno para que responda ao questionário. Então, essa é a descrição do questionário, este é o título que você pode editar, por exemplo, desse questionário de física, de geografia, de matemática, enfim. E aqui são as perguntas, né? Você, professor, pode editar a pergunta que deseja. Por exemplo, existem pelo menos 7 tipos de perguntas. Perguntas do tipo resposta curta, que é um texto simples. Pergunta do tipo parágrafo, que você vai exigir do aluno uma resposta mais longa. Uma pergunta de múltipla escolha, aqui o aluno tem várias opções, mas ele só pode marcar apenas uma. E perguntas do tipo caixas de seleção, aqui o aluno pode marcar mais de uma opção. Lista suspensa, muito parecido com múltipla escolha, mas o aluno aqui, nesse caso, a única diferença de múltipla escolha é a forma como as respostas estão apresentadas, as opções. Escala linear é para o aluno fazer uma avaliação. Grade de múltipla escolha é similar à escala linear, mas é um pouco mais flexível na escala. E aí, uma opção também, bom, aqui eu tenho um exemplo de lista suspensa, né? Que eu coloquei várias opções de turma. Outra opção também é que o professor pode quebrar a sessão. Essa quebra de sessão é uma maneira de criar uma nova página, né? Pode ser para mudança de assunto, mudança de nível do questionário, enfim. Esse meu questionário que eu elaborei aqui, ele tem 10 questões, né, sobre soluções químicas. Vou passar a tela embaixo para vocês. E na última questão, eu fiz também uma quebra de sessão, em que eu identifiquei para os alunos um novo título de uma nova sessão de novo assunto, né? E até coloquei uma observaçãozinha. Nas próximas aulas serão liberadas novas atividades online. Fique ligado. Bom, veja bem, tendo sido elaborado o questionário, o professor poderá enviar aos alunos. Ele vem aqui na caixinha, enviar, e copia o link em HTML, copiar, vai na sua caixa de e-mail, aqui como está,
Assunto: envio de questionário. Caro aluno, solicito que responda ao questionário, para tanto clique no link. E aqui eu coloco o link do questionário que eu acabei de elaborar, tá ok? Simples assim. E aqui eu coloco o endereço da pessoa, no caso estou colocando para mim mesma, e enviar. Se observarmos claramente, após enviado, está sendo realizado o envio, lá na minha caixa de entrada, observando, já está lá o e-mail que acabou de ser enviado. Então, eu, suponhamos que fosse uma aluna, viria aqui, clicaria no link e abriria o questionário para ser respondido. Essa é a forma como o aluno vê o questionário, visualiza o questionário, que ele vai responder, vai colocar as suas respostas, vai avançar e uma das opções para o professor é colocar as perguntas como obrigatórias. Então, o aluno só chega ao fim do questionário, só avança em cada sessão se responder todas as questões necessárias. E o professor pode fazer um controle das perguntas, aliás, das respostas feitas pelos alunos. Ele vem aqui, análise de respostas. Esse controle de respostas pode ser dado na forma de resumo, em que ele vai ser apresentado os resultados na forma de gráficos para cada pergunta. Isso é muito importante porque minimiza o tempo gasto pelo professor, diminui os erros na tabulação de dados. Isso pode ser utilizado para atividades como outros tipos de atividades avaliativas somativas, como testes, avaliação de projetos, avaliação de atuação pessoal do professor, enfim, uma imensa faixa de possibilidades de uso do Google Drive. E o professor poderá também avaliar as respostas de forma individual. Aqui ele apenas avalia, ele não tem a capacidade de mudar as respostas. Digamos, observar como determinado aluno respondeu, onde está sendo a maior lacuna desse aluno, e aí o professor vem aqui e avalia as perguntas de forma individual. Uma outra opção que é possível pelo Google Drive, o formulário do Google Drive, é o professor analisar, além dessa forma bruta de dados, ver as respostas em planilhas diretamente elaboradas. E aqui o professor vai ter todo um controle das respostas fornecidas pelos alunos. Vejam bem, nós tínhamos 15 respostas, é exatamente isso que temos aqui. Todos os alunos, a turma, o turno. E aqui o professor coloca na primeira linha, uma designação de que seria correspondente à resposta correta padrão para a realização da análise das respostas dos alunos. Então, é isso, eu espero que tenham gostado. E as outras funcionalidades do Google Drive e como elaborar, por exemplo, mais claramente, fica para uma próxima oportunidade. É isso. Então, é sim um recurso que pode facilitar a vida do professor. Até logo!